Marcelo, mais uma vez, no Acesso. Bem-vindo. Obrigado. Que bom que você está aqui mais uma vez. Antes da gente falar sobre os 25 anos da companhia, sobre os novos projetos, eu e o Marcelo, a gente estava conversando aqui no programa sobre, antes nos bastidores, na verdade, sobre novos espaços culturais aqui na cidade, né? Você estava falando que você tem ideia de levar para espaços diferentes as peças? Exatamente. A gente está, assim, quase está no forno uma temporada para logo mais, assim, maio, junho, final de maio, junho, num espaço que não seja os teatros da cidade. Acho que Jundiaí já precisa, né? É isso que a gente estava falando. A gente tem tantos shoppings com teatros, a gente tem tantos espaços fora de Jundiaí, e eu acho que aqui já precisamos. A gente acabou de estrear o espetáculo e a gente está doido para fazer uma temporada. Então, e como temos poucos teatros, além do Sesc, Politeama hoje em funcionamento, a gente quer fazer uma temporada de pelo menos 1 mês, 2 meses, num espaço alternativo que a gente comece a trabalhar. Eu não vou falar o que ele estava me contando aqui, obviamente, porque é surpresa, ainda não está nada fechado, mas como levar uma peça de teatro para um lugar diferente que não uma sala com as cadeiras e o palco ali? Dá para transformar? Dá para você mudar a maneira de mostrar o espetáculo? Dá, eu acho que tem projetos e projetos, né? Por exemplo, eu acho que a gente consegue adaptar de uma maneira legal e que o público possa se sentir bem. Eu acho que, primeira coisa, a gente tem que deixar o público confortável e a gente pode criar estratégias, modelos de espaços variados. Hoje o teatro tem muito disso, de se fazer teatro em espaços não muito convencionais. Tem o Renato Borg que está fazendo um apartamento dele em São Paulo. É mesmo? Não sabia disso. Tem uma peça em cartaz no apartamento dele. É para pouquíssimas pessoas, acho que 12. Mas é dentro do apartamento, na sala do apartamento. Que máximo isso. Eu me lembro que no passado, acho que será que a gente já falou sobre isso? Eu me lembro que há muito tempo rolavam peças em lugares diferentes. Eu não sei ainda se hoje tem, mas eu sei que teve uma vez dentro de um túnel. Isso. Teve uma vez numa mansão, que era uma mansão que estava... que rolava um jantar. Exato, né? Então, de vez em quando aparece isso, né? Teve o BR3, que foi no Rio Tietê. Eu acho que o teatro hoje busca essas interações com o público em espaços diferentes. Mas na cidade é muito importante que a gente tenha. Eu torço para que algum shopping queira abrir um teatro, um espaço cultural. Meu sonho. Acho que isso gente. É super importante, né? Um espaço que já tem cinema, falta um teatro. Com certeza. O Politeama é um espaço incrível, mas são 1.200 lugares, né? É muita gente. Um espaço menor, talvez... Óbvio, daqui a pouco tem a Sala Galera Rocha que está chegando aí, mas também um outro espaço num shopping que seja, que tem estacionamento também fácil para todo mundo, né? Porque todo mundo procura comodidade, né? Procura, e a gente tem que ter variedades, né? Eu acho que o Politeama é um super teatro, mas ele é um teatro que foi feito para grandes espetáculos, para ópera, então. há 100 e tantos anos atrás. Hoje o teatro tem outras linguagens, então a gente merece ter outros espaços, né? Tomara. Tomara, vamos torcer. Marcelo, vamos falar dos 25 anos? Vamos. Também, que... Você ficou preocupado. Essa risada foi uma de, ai meu Deus, 25 anos 25. Ou não? Não. Não, porque às vezes a pessoa... A gente lida bem com isso. Você lida bem com a idade? Lido. E a idade do seu trabalho também você lida bem? 25 anos aí. Não, é um peso, né? Você pensar em 25 anos. Puxa, nem parece que faz tanto tempo, mas faz. Faz muito tempo, 25 anos. E aí vocês comemoraram no Sesc com várias apresentações. Foi super legal a gente poder comemorar, o Sesc comemorando 1 ano e a gente 25 na cidade, né? A gente poder fazer esse início das comemorações na unidade. A gente fez 7 espetáculos lá, então foi muito bom. A gente fez uma amostra do nosso repertório. A companhia é uma companhia que consegue, eu acho, se manter no mercado, no teatro hoje, até porque tem uma variedade de espetáculos, né? É o que você falou lá no começo. A gente tem que trabalhar muito, porque um espetáculo só não dá. Então, foi-se o tempo que você ficava com um espetáculo em cartaz de terça a domingo. Hoje em dia, você tem que ter um monte para você. Hoje você está aqui, amanhã você está em outra cidade e isso sempre foi a nossa dinâmica. Você sabe que eu estava vendo ontem o Metrópolis e o Júlio Machado estava lá. Uhum. O Júlio Machado, para quem não sabe, estava na novela Velho Chico, já saiu. E ele estava lá, ele está fazendo a peça da Maria de Severo. O Incêndios. E aí ele falou assim, ele falou de Jundiaí, ele falou assim, que a única coisa, eu sempre gostei muito de Jundiaí, mas Jundiaí tem aquela coisa que você ensaiava 1 ano para se apresentar uma vez só no final. Mas hoje em dia meio que mudou isso. Aliás, vocês conseguiram mudar, né? Eu acho que a gente conseguiu quebrar um pouco isso, né? Nós nunca aceitamos que a gente pudesse ser um grupo profissional que fosse ensaiar um monte
e não faz sentido se apresentar muito pouco. Então, dentro da nossa história da companhia, a gente sempre acreditou em levar o nosso trabalho fora. Então, todos os nossos espetáculos a gente roda muito, né? As Noivas de Nelson, a gente, assim, perdeu as contas, fizemos todas as capitais, viajamos o país inteiro. Portugal, é. Então, assim, a gente acredita que o trabalho... Por quê? Jundiaí tem uma característica, é isso. Com poucos espaços, você não consegue ficar meses em cartaz. Então, a gente faz algumas apresentações aqui. Então, acabamos de estrear um espetáculo aqui. Agora, a gente precisa... Nós queremos fazer uma temporada aqui, mas a gente precisa ganhar a estrada. E aí a gente começa a circular. Isso faz parte da nossa característica enquanto companhia. Nós somos uma companhia de repertório e que viaja muito. A gente faz muitas vezes mais fora do que aqui. Isso é super importante também. Isso é o que vale, que faz vocês terem 25 anos. Né? Eu acho que isso que fez com que a gente conseguisse se manter enquanto grupo, né? Que a gente sobreviva, que a gente viva como artista. Porque tem muito isso. Aquela pessoa que está num grupo, mas que ensaia o ano todo e se apresenta uma, 2 vezes, como ela vai viver disso? Claro, com certeza. Ninguém vive ensaiando só na vida. Exatamente. A gente precisa vender espetáculos, a gente precisa apresentar, vender ingresso para poder ter o retorno financeiro para a gente sobreviver. E é isso que a gente faz. Marcelo, você atuou em quantas dessas 7 peças no Sesc? Eu atuei só em 2. Em 2. Deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se já te perguntei isso. Alguma vez você já confundiu um texto com o outro, ou você entra muito mais... Como é que funciona? Porque eu fiquei pensando isso ontem. Eu falei, vou entrevistar a Marcelo, eu falei, mas como é que será que eles fazem tantas peças para não confundir uma peça com a outra, não colocar um texto? Como é que funciona isso? É bem divididinho, acho que tem uma pastinha dentro da cabeça para cada peça. Lógico, tem situações que você se pega e você fala, putz, isso aqui não é dessa peça, peraí. Mas assim, é difícil que isso aconteça, porque realmente parece que está tudo divididinho lá dentro e que a gente tem uma pastinha para cada coisa e a gente acessa aquilo ali. Acontece, né? Por exemplo, num dia aqui no Sesc, a gente fez 2 espetáculos diferentes no mesmo dia. Pois é, não, pode parecer até uma pergunta meio besta, isso, não, mas é óbvio, eles ensaiam o ano inteiro, eles já sabem, tem na cabeça. Mas eu falei, pô, mas uma hora deve dar um tilt ali, porque eu tenho esse tilt de vez em quando também no programa, de vez em quando a gente tem uns brancos, né? E um medo, assim, de realmente confundir. E quando o texto infantil, às vezes, pode ter uma frase parecida, daí você fala, puta, hoje eu falei esse texto na intenção daquele. Mas, assim, normalmente a gente vai bem. Quase 100%, vai. 99%. Isso, e teve nessa temporada do Sesc ator que fez todos os espetáculos. É que eu tenho saído um pouco da parte de ator e tenho ficado bastante na direção. Mas teve gente que fez tudo. Então, teve nesses dias todos que fazer 7 coisas distintas. Que doideira isso. Que é uma doideira. Não, mas é óbvio, muito ensaio e é claro que, né, isso, vocês têm a técnica de vocês, não baixa santo, né? Não. Eu lembro que o JP, meu amigo, fala isso. Não baixa santo, gente. Não é mesa branca e vai ali no copo e, opa, baixou aqui o personagem. Não tem nada a ver. É um tempo que você estuda e cria aquilo e tem uma consciência, né? Você não está incorporado. Então você fica o tempo todo assim, controlando aquilo que você está fazendo. E é importante que isso aconteça. Porque alguns antigos mestres do teatro já diziam, você não pode estar incorporado, porque se o cenário estiver caindo, você tem que ter assim, consciência para segurar o cenário, para ele não cair em cima de você. Sim. Tem horas que a gente se empolga, vai além do que... Mas assim, normalmente a gente tem que estar bem consciente disso. Acho que isso é importante para o ator. Vamos falar das novas peças, então? Quando a gente conversou e marcou de trazer o Marcelo aqui, era justamente para falar sobre essas novas peças, novos espetáculos que você está atuando também, ou não? Não, só dirigindo. Só dirigindo. São 2 espetáculos novos que a gente lança agora nesses 25 anos de companhia. Um para as crianças, Romeu e Julieta. Então é uma versão do Shakespeare para crianças, a tragédia para crianças. Gente, você já tinha falado desse espetáculo aqui, não? Ainda? Não. Eu tinha falado de um outro espetáculo que a gente faz do Oscar Wilde, que também não é com um final muito feliz para crianças. Eu tenho insistido nisso. Você tá querendo que a criançada já dá uma chorada, ele dê uma chorada? Não, eu acho importante a gente mostrar para a criança o mundo como ele é. Eu acho que o Romeu e Julieta tem uma coisa super atual que me encanta. Faz tempo que eu quero fazer Romeu e Julieta e agora eu achei que é um momento perfeito, porque ele fala de intolerância, ele fala de ódio, de um ódio infundado. E eu acho que a gente vive um tempo que é importante discutir isso com criança.
Que eu posso ser, né, no caso do Romeu e Julieta, eu posso ser Montecchi, você pode ser Capuleto, e a gente pode sim se relacionar. Não é porque... E porque quando essas famílias se encontram e se perguntam por que se odeiam, elas não sabem. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vive hoje em dia, né? Com assim, a intolerância, o ódio entre as pessoas que, de repente, querem a mesma coisa. Então, quando a gente estava assim, escolhendo o que dizer, eu falei, puxa, Romeu e Julieta é o que eu quero dizer nesse momento. Porque eu acho que isso é muito importante para mim, enquanto diretor, o que eu quero dizer para a plateia. E numa versão diferente ou não? Vocês mudam algumas coisas? A gente não muda o teor da história, é trágica mesmo. A gente apresenta isso para as crianças como o Shakespeare apresenta. Eles morrem no final? Pode contar que todo mundo sabe, tá, gente? Todo mundo sabe, eles morrem no final. Mas a gente fez lógico, tem um tratamento para ser apresentado para a criança. Mas foi muito legal a reação das pessoas, a gente se surpreende como crianças estão preparadas para receber aquilo. E de vez em quando as pessoas me perguntavam, mas você vai fazer isso trágico? Teve gente que foi assistir e falou, eu estava assim, achando, não, vai chegar no final, eles não vão morrer, morrem. Mas eu acho que tem que ser assim, de uma maneira preparada para a criança, mas tem que ser assim. Acho que a gente não deve esconder isso da criança. E a gente tem tido um retorno muito legal. Esse foi o primeiro espetáculo. E o segundo projeto, que é um projeto também que me encanta muito, que é sobre os imigrantes italianos. Que, na verdade, também me encanta pela atualidade que ele tem. Eu acho que é um momento propício para falar disso também. Porque a gente, na verdade, parte de uma pesquisa, nós entrevistamos 21 famílias da cidade de descendentes dos imigrantes italianos que vieram para a nossa cidade. E essas 21 famílias entrevistadas nos contaram inúmeras histórias. E a partir dessas histórias, então, são todas histórias reais que a gente leva para o palco, não nomeando ou falando dessa ou daquela família, mas falando de um modo geral do imigrante italiano quando aqui chegou. E é incrível como é super atual. Porque, de novo, a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 120 anos atrás. A peça é mais ou menos em 1900, de 1900 a 1940, é o período que a gente aborda na peça, mas a gente está falando de um monte de gente que tem que sair da sua terra, porque a sua terra não oferece mais condições deles viverem, e que se lança num mergulho no escuro para um lugar que eles acham que vai ser muito bom, mas que eles não têm certeza. A gente está falando de 100 anos atrás, quando não tinha internet, não tinha nada. Eles ouviam falar de uma América que era o paraíso. E o lugar que eles estavam, a Europa estava tão ruim, que eles juntavam o pouco que eles tinham, se jogavam num navio e vinham para cá. Então, quer dizer, a história se repete, né? Eu acho que... Eu gosto de poder falar disso agora justamente porque eu acho que tem... Eu falo de uma história lá de 1900 que tem um link aqui. As histórias sempre se repetem, na verdade. As histórias se repetem, né? E a gente está falando de ser humano. A abordagem principal do espetáculo é mostrar a relação das pessoas. No meio disso tem um lugar, que é o Brasil. Poderia ser a Itália. Foi um espetáculo escrito a quantas mãos? Foi um espetáculo de criação coletiva. Tá. A partir das entrevistas, os atores improvisavam. E aí a gente teve a Tabata Markovski fazendo a dramaturgia final, mas toda a criação e dramaturgia é feita pelos atores, com minha orientação, e uma dramaturgia final da Tabata. Que máximo. E aí também você está trabalhando com outro ator, que é o Zé Renato. Isso, um projeto bem legal também, que estreia agora no Sesc Jundiaí. No dia 16 a gente começa uma série de oficinas, vai ter um sarau. Um projeto, lá no Sesc mesmo? Lá no Sesc. Sobre Dostoiévski. A gente faz vários apontamentos dentro da obra do Dostoiévski e um dos projetos é um monólogo, O Sonho de um Homem Ridículo, que eu dirijo e que o Zé Renato atua. Além disso, a gente vai ter leitura dramática, que eu estou dirigindo com ele e mais alguns atores da cidade. É um projeto muito bom que a gente quer falar Dostoiévski, trazer o Dostoiévski para as pessoas e mostrar o quanto, tudo para mim é isso, o quanto é importante as pessoas conhecerem Dostoiévski hoje. E talvez tirar aquele peso que tem o nome de Dostoiévski. As pessoas já se assustam, né? O nome já é difícil de falar, Dostoiévski. Já deu uma Aí aqui. Você fica pensando, sei lá o que esse cara escrevia, deve ser pesado. Ele é pesado, mas a gente quer justamente trazer
porque ele fala de coisas muito importantes e muito legais pra gente, pra nossa vida. Então, olha só, essas duas peças, vamos só voltar então vamos recapitular e colocar tudo em ordem aqui. Romeu e Julieta e Romeu e Julieta e Brave Oriundi. Brave Oriundi. Brave Oriundi. Elas já foram apresentadas, elas vão viajar agora. No Sesc. Romeu e Julieta a gente já começou a fazer aqui na cidade, levando escolas ao teatro para assistir. Tá. E Brave Oriundi, logo mais a gente estreia uma temporada na cidade, num espaço aí alternativo que a gente logo divulga. Ah, então é essa. Em negociação, a gente quer fazer uma temporada de pelo menos um mês na cidade, para que mais gente possa acompanhar aí a trajetória desses imigrantes. Que máximo. E aí no Sesc, então... E aí no Sesc, dia 28 de maio, estreia o monólogo com o Zé Renato Forner, minha direção, O Sonho de um Homem Ridículo. E daí tem toda uma extensa programação sobre Dostoiévski, que começa no dia 16 de maio e termina no dia 28 de maio. Aí é legal ver lá tem aquele livrinho do Sesc, a programação com várias atividades site, gratuitas, inclusive. Tem bastante coisa bem legal. É super importante. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu adoro receber você aqui no programa, a gente fala teatro. Eu tô devendo milhões de... Olha, gente, eu sou a pessoa que mais tem vergonha de receber Marcelo aqui. Eu tô devendo ver milhões de peças e eu não vou. Isso, é. Eu ia assistir no feriado quando foi o... Na temporada não tem desculpa. Não, na temporada nenhuma desculpa. Por favor. Não, eu ia assistir agora no feriado, que foi nos 25 anos lá no Sesc, aí eu fui pra Belém e acabei não assistindo de novo. Mas eu vou agora. Vai, por favor. Eu vou. Obrigado. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Mais sucesso pra você. Obrigado. Valeu.